Boa noite a todos. Mais um estudo do Projeto Vida Consciente, todas as segundas às 19h30. Dando continuidade hoje à interferência ou como o nosso psiquismo interfere no nosso dia a dia. Então, alguns tópicos para a gente entender melhor o que a gente está fazendo aqui, como tudo isso funciona, o que a gente pode fazer para lidar com o que está vivendo, compreendendo que não tem nada de errado, não tem nada de injusto, não tem acaso, não tem azar. Existem leis universais que regem tudo que a gente está vivendo. Então, se a gente entende essas regras do jogo, fica mais fácil da gente brincar nesse jogo chamado vida, que não é só um, né? São vários. Quando a gente termina um, se prepara para um próximo, né? Então, rogamos amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que possamos todos ter uma noite agradável de estudos. Então, um pequeno resumo do que é o Projeto Vida Consciente. Durante os atendimentos que as pessoas buscavam no CEPA e em outras casas espíritas, que esse estudo veio de outra casa lá em Lages, foi observado que o atendimento surtia efeito, mas dali a algum tempo a pessoa estava de volta com mais ou menos a mesma queixa. Então a gente foi pesquisar o que a gente pode fazer para que esses atendimentos não sejam paliativos, né? Para que a pessoa realmente seja auxiliada. E por intuição veio essa informação de que a pessoa precisa participar do atendimento. A gente precisa quebrar essa ideia da dependência que a gente cultivou aí durante milênios, né? Então agora todas as pessoas já estão se emancipando e precisam cada um tomar conta da sua caminhada, entendendo o que cada uma deve fazer para melhorar sua qualidade de vida. Então esse projeto veio com essa proposta das pessoas entenderem o que é a vida, o que estão fazendo aqui, o porquê dessas coisas que estão acontecendo e o que fazer para mudar o que está aí e o que fazer para evitar que isso aconteça novamente lá na frente. Então, a base desse estudo é o entendimento dessas leis universais, né? A lei de causa e efeito, que é a que está no início de todas as grandes religiões, né? na ideia central das grandes religiões, que é o não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem, né? Então está em todas as religiões, nas orientais, ocidentais, nas de origem judaica, nas de origem do hinduísmo. Então, em todas elas tem esta ideia, porque isso é uma lei universal. E Jesus nos trouxe, nesse resumo aqui, de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo que eu faço para o próximo, lá na frente, em algum momento, ele vai poder devolver para mim. Então, eu sou o maior beneficiado de seguir esse mandamento. E a gente só achou ele bonito durante 2000 anos e não seguiu esse preceito. E agora a gente está entendendo que é o maior beneficiado e que vale a pena se esforçar para começar essa mudança. Começar essa mudança, porque não é tão simples assim. A gente mudar, até a gente pode querer, mas o que foi construído durante 2000 anos de costumes, de hábitos, de crenças, isso fica impregnado no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Então há também todo um trabalho, um esforço de desconstruir tudo isso e reconstruir uma nova forma de viver, de ver a vida, de interagir com as pessoas. O segundo grupo são as leis do psiquismo, então como funciona o nosso inconsciente, porque a gente pensa desse jeito, age, reage, tem essas crenças, verdades, conceitos, preconceitos. Então por que a gente é assim e como fazer para mudar e como lidar com o que está aí. E o terceiro grupo
são as leis de sintonia vibratória, né? Tudo que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes. Isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, se eu quero saúde, eu não posso mentalizar ou rezar para curar doenças. Se eu rezar para curar doenças, eu vou receber doenças, porque o meu desejo é curar doenças. Eu vou só curar doenças se eu tiver doenças. A mesma situação com a saúde financeira. Se eu rezar para pagar minhas dívidas, eu vou ter sempre dívidas. Eu estou vibrando dívidas. Então, muito cuidado com o que a gente pensa. O nosso pensamento tem o poder criador. Nós somos mônadas divinas, nós somos centelhas divinas. Nós somos uma partícula de Deus. Então, Jesus falou lá, né, no Evangelho, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele estava fazendo desse potencial que carregamos, e por não saber usar, a gente usou a revelia e criou um monte de dificuldades. E agora a gente está entendendo como isso funciona e sabendo como evitar isso daqui para frente. Então, vamos ao nosso estudo, a continuação. Então, terminamos na segunda retrasada. Na segunda passada a gente falou de finados. Na semana retrasada foi as diferenças do psiquismo masculino e feminino. Então, apenas dando uma recapitulação aqui, esse entendimento de que o homem funciona diferente no seu psiquismo do que a mulher, evita um monte de dificuldades no relacionamento íntimo. Porque a mulher vai compreender que o homem pensa diferente, ele age diferente, ele funciona mentalmente diferente do psiquismo feminino. Então, se ela ficar esperando que ele viva e haja do jeito que ela acha, que ela gostaria que ele agisse, vai ter uma decepção. A mesma situação com o homem. Se o homem quer que a mulher responda ou viva de acordo com o que ele acha certo, também vai ter uma decepção, porque ela funciona diferente, ela tem outras verdades ou outras aspirações, ou vê a vida muito diferente da gente por ter essa estrutura psíquica diferente. E isso é uma herança que a gente traz da nossa evolução. Então, o psiquismo feminino funciona em processamento paralelo, ele consegue acompanhar 10 coisas ao mesmo tempo. E o homem não, o homem é mais focado. Ele se foca em alguma coisa, todas as outras 9 coisas ao redor, para ele, desaparecem. Então, se a mulher entende isso no homem, ela compreende que se ela falar algo, provavelmente ele não escutou aquilo, não entendeu e não absorveu. Então, não foi má vontade dele. Então, ela tem que chamar a atenção dele. Quando ele estiver prestando atenção nela, ela fala. E depois pede para repetir, para ter certeza de que realmente ele captou a mensagem ali, a instrução. Então, a necessidade desse entendimento para a gente viver melhor. Então, próximo item, alternância de posições. Então, isso também gera muitas dificuldades, porque o empregado de hoje foi meu patrão de ontem. E ele não vai aceitar muito tranquilamente uma ordem, principalmente se ela for imposta, não tiver uma razão de ser. Então, ter essa compreensão. Por exemplo, pais e filhos também. O filho de hoje foi o pai autoritário de ontem e não aceita a ordem dos pais de hoje. E se o pai não tem essa compreensão, vira um caos na casa. Os pequenininhos, bonitinhos lá mandando na casa. E eles não têm uma estrutura emocional, mental e psíquica para isso ainda. Estão em formação. Então, a gente precisa saber o que está fazendo aqui. Que não somos seres criados nesta existência. Cada um de nós tem uma caminhada evolutiva. Então, estamos aqui para continuar para iniciar uma nova etapa, mas que já tiveram muitas antes desta, né? Então, essa compreensão também facilita a gente entender o meio onde a gente está vivendo. E entendendo isso, se o empregado se sente muito mal em receber ordens, ele vai buscar um atendimento para
para tratar esse patrão déspota lá do passado, que agora está fazendo com que ele mesmo querendo estar ali, realizar um bom trabalho, não consiga. Tem aqueles rompantes que ele acaba perdendo a calma e perdendo o emprego também. Então isso dificulta muito a vida da pessoa. Próximo item, indiferença no relacionamento. Está muito ligado a esse item anterior aqui, as diferenças do psiquismo masculino e feminino. Mas com o dia a dia do relacionamento aqui, não só o familiar, o profissional também, você vai esquecendo qual é a proposta da vida, que a gente está aqui para um aprendizado, que a gente está aqui para polir uma das facetas desse diamante que somos. Então a gente está aqui num trabalho de aperfeiçoamento e que o outro também está. Então entendendo que o outro também é um pedacinho de Deus, é uma partícula de Deus, é uma centelha divina igual a nós e que tem uma caminhada evolutiva diferente. Então compreendê-lo, ter indulgência, perdoá-lo. Aliás, esse é o conceito de caridade. A doutrina espírita traz este lema, né? Fora da caridade não há salvação. É muito taxativo, não é que é difícil de haver. Ela fala o seguinte, fora da caridade não há salvação. E há uma pergunta específica para isso lá no primeiro livro da codificação. O que seria caridade segundo o entendimento de Jesus? E aí a resposta é curtinha, mas é bem complexa de botar em prática. Benevolência para com todos, boa vontade para com todos, não só para com os que a gente gosta, com os que pensam e concordam com a gente, não, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, não para as nossas, para as alheias. E perdão das ofensas. Então, seguir esses 3 pontos, se a gente seguir esses 3 pontos, a gente está fazendo caridade. E tem muita gente fazendo voluntariado em casa espírita e não está fazendo caridade, porque ainda não compreendeu esse conceito. É complexo isso, gente. E muito sério também. Há muitos relatos da espiritualidade, muitas mensagens de espíritas desencarnados dizendo que estão desencarnando muito mal, por falta dessa compreensão do que é caridade, do que a gente está fazendo aqui. A gente vem, vai se ajeitando, se adaptando, faz uma concessão aqui, outra ali, mas vai levando o homem velho numa roupagem um pouquinho melhor. Não, a proposta é um homem novo. E tratar tudo isso que foi feito, que está impregnado no nosso inconsciente, para que isso faça parte deste homem novo, que compreenda cada uma dessas partes do nosso inconsciente, que o tempo em que viveram já passou, que aquela moral já não existe mais, já está mais avançada, que os costumes são diferentes. E quando a gente faz esse trabalho, que é o que a codificação chama de reforma íntima, aí a gente começa a plantar vidas mais tranquilas e vai desencarnar melhor, numa situação mais tranquila e mais preparado para novas existências, para novos aprendizados aqui neste planeta. Então essa questão, eu antes de parar no Espiritismo, eu dei uma grande volta pela filosofia oriental. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu vim da formação católica, estudei para padre, e quando me caiu na mão um livro do Osho, aquilo eu não consegui parar de ler. Foi muito gostoso entrar em contato com essa filosofia, né? Não o contrário do temor a Deus, daquele Deus rígido que castiga, do inferno e do céu eterno, né? A gente aceitava aquilo muito mais por imposição do que pela razão, né? Então, quando eu entrei em contato com essa filosofia reencarnacionista, foi muito bom. E eu li muita coisa da filosofia oriental. E depois de lá, acabei entrando em contato com a codificação da doutrina e
e foi muito melhor que essa doutrina oriental, né? A filosofia oriental. Então isso me ajudou muito nessa compreensão do que é a vida. E durante essa caminhada pela filosofia oriental tem muito esse termo iluminação, né? Transcendência. E eu estava querendo me transcender, me iluminar nessa existência, né? E depois de conhecer um pouquinho melhor o que somos, como realmente somos, como funciona o nosso psiquismo, esse inconsciente ao qual a gente está atrelado, não é uma tarefa tão simples assim essa iluminação. Então, não somos só nós que vamos nos iluminar, temos uma carga enorme de inconsciente que precisa ser trabalhado junto. É aquela figura da lótus, a flor de lótus, que sai lá do lodo, que está ligado ao lodo, e lá em cima da água tem essa beleza da flor ali, mas carregamos ainda essa sombra, segundo a psicologia de Jung, esse lodo, segundo a analogia da flor de lótus. Então, essa iluminação não é tão simples assim. E os que estão se iluminando, que são muito poucos aqui no planeta, nem sabem que estão, né? Que eles acham que estão, ainda estão no caminho errado. Então, somos seres muito, muito complexos, gente. Somos centelhas divinas, somos um pedacinho de Deus. Não é algo assim tão simples de ser entendido. A gente está engatinhando ainda nesse entendimento. E eu divaguei demais aqui nesse assunto. Vamos voltar ao tema do estudo. Então, essa indiferença no relacionamento é essa falta dessa compreensão do que somos e de que o outro é também o que a gente é. Que a gente está na mesma caminhada e a gente, nesse planeta, o principal aprendizado que a gente veio ter é o de cooperar, o de respeitar o outro. É aquela ideia central de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Esse é o principal aprendizado que a gente veio ter aqui. Nós, que seres humanos neste planeta, as duas principais chagas que a gente carrega é o orgulho e o egoísmo. Então, por isso, este é o principal aprendizado que a gente veio ter aqui, de respeitar o outro, de amar ao próximo como a si mesmo, de quebrar essa ideia de que somos melhores que o outro, porque essas posições que a gente ocupa aqui se alternam de uma vida para outra. Então, o importante de hoje vai ser humilde na vida seguinte, se não soube usar essa posição para auxiliar aqueles que estavam na sua dependência, né, ou que estavam ao seu redor. Então, terminamos essas questões aqui das influências do psiquismo no dia a dia e vamos dar continuidade, ainda temos aqui 11 minutos, aos medos que a gente começou, se eu não me engano, 4 semanas. Começou não, deu continuidade 4 semanas atrás, já estava no segundo ou terceiro estudo deles. Então a gente parou aqui em medo de doenças autoimunes. Medo de doenças foi naquele último estudo, e agora medo de doenças autoimunes. Então, podem ser criaturas que, por timidez ou contrariedade, visando se proteger de alguém ou alguma coisa, ficam na defensiva e reagem de forma autodestrutiva a situações que não conseguem superar. Alguns tipos de câncer, como a leucemia, ou alergias, podem ser provocadas por essas reações autodefensivas. Então, o atendimento de captação ajuda muito na recuperação e no tratamento, porque a causa dela principal está lá no inconsciente. Você, por um mecanismo de defesa, tenta se proteger de algo e acaba criando essa doença autoimune para não estar propenso a, naquele meio, sofrer novamente. Então, pode ser uma reação do inconsciente
E muitas pessoas criam isso também como uma forma de tentar continuar no controle do grupo familiar. Então a pessoa cria ali um câncer, uma doença grave, acaba com a finança de toda a família, porque agora não está mais numa posição de controle e teve nessa posição de controle durante uma ou várias vidas e não aceita mais não estar mais nesse controle e acaba criando, como ela não consegue mais controlar os outros, ela cria uma doença em si mesma para que os outros fiquem ligados a ela e sejam obrigados a auxiliá-la. Então, algo muito triste de se ver, mas que não é difícil da gente encontrar por aí. Então, doenças autoimunes, sem esse trabalho do inconsciente, é muito difícil de você tratá-las e curá-las. Tanto é que é o nome, né? Autoimunes, né? Elas não, o tratamento é paliativo, né? Você não consegue, pelo tratamento da medicina, curá-la. Medo de errar. Então pode ser um fracasso no passado, prejudicou ou foi prejudicado, lesou ou foi lesado, ou cometeu suicídio. Então, se a pessoa cometeu isso, isso ficou registrado lá no psiquismo, ela pode carregar nessa existência esse medo de errar novamente, porque depois que saiu da existência, ela veio com a proposta de não mais errar, de não mais cair naquele erro. Principalmente quem cometeu suicídio, porque o sofrimento foi tamanho do outro lado, ele quis se livrar de um problema X e ao optar pela fuga, pelo suicídio, viu que o problema dele, além de não se resolver, aumentou em 10, 20, 30, 40 vezes. Então ele realmente vem com essa proposta de não cometer mais o suicídio e fica com esse medo de errar, porque lá no passado já errou. E isso não é nada agradável, porque isso acompanha a pessoa durante toda a sua vida. E um atendimento de captação, ou mais de um, cada caso é um caso, né, pode tirar esse sentimento, esse medo inconsciente de errar e fazer com que a pessoa consiga levar com mais tranquilidade o aprendizado dessa existência. Medo de escuro. Então, medo do escuro, invariavelmente relacionado à presença de espíritos ou pessoas que foram atacadas no escuro. Então, quem traz desafetos do passado que estão ali no lado cobrando, essas pessoas geralmente já vêm com uma certa cota de mediunidade, que já é uma ferramenta para essa proposta de resgate desses espíritos, vai percebê-los mais do que as pessoas que não têm a mediunidade e vai carregar esse medo do escuro. E também se foi atacada no escuro lá no passado. Né? Essas que foram atacadas no escuro, se você fizer um atendimento, esse medo do escuro é mais facilmente resolvido. Se é essa presença de espíritos, depende muito mais da pessoa, dela estudar o que é espiritualidade, se propor e se capacitar para trabalhar num grupo de resgate, de socorro espiritual, para auxiliar essas pessoas que estão ali ao seu lado, que podem estar querendo cobrar, mas na realidade elas estão ali num pedido de ajuda. Elas também não querem estar ali. Cada uma quer se libertar dessa situação e cada uma continuar a sua caminhada evolutiva. Medo de falar em público. Essa aqui pega muita gente. Inclusive eu aqui que vos fala hoje. Então, geralmente vivências de julgamentos ou humilhações. Então, a pessoa exposta lá a um grande público, num julgamento, numa condenação, e ela
ficou registrado aquele momento de pavor, né? Então, quando ela está na frente de uma grande plateia, de um público, ela entra em sintonia com aquela memória onde aquilo desencadeou, foi a causa de um grande sofrimento, e ela entra em pânico. O meu medo, e eu já trabalhei isso desde de criança, quando estudava no seminário para ser padre, lá a gente tinha a disciplina da oratória, e todo mês cada um tinha que se apresentar lá na frente. Aquilo sempre era um suplício para mim. E mesmo depois, de velho não, mas de várias décadas, quando eu fui fazer a minha primeira palestra no CEPA, gente, eu escrevi até os comentários com medo de travar, de não saber o que falar. Tamanho era o medo que eu tinha de falar em público. E depois de vários atendimentos, eu agora já consigo encarar público com naturalidade. Para mim já é algo tranquilo de fazer. Embora no ano passado fui nas bodas de ouro dos meus pais, e lá cada filho precisava dar um depoimento lá para os pais, na frente de todo mundo, e me deu novamente esse pânico. E aí, chegando aqui, consegui falar assim, mas o coração queria saltar pela boca, né? E eu achei estranho isso, abri um atendimento e estava ligado com aquele grupo familiar lá. O pessoal me fuzilando por eu estar agora fora da igreja tradicional, da igreja católica, e me condenando pelo que eu estava fazendo hoje. E lá no passado também fui condenado e executado por isso, né? Por ser um dissidente, né? Fiz o atendimento, agora só vou saber quando estiver na frente deles de novo, numa nova cerimônia. Queira que meus pais cheguem aos 75 anos que eu possa fazer esse teste, né? Então, o atendimento ajuda muito, me ajudou, tá? Ajuda muito. E não desistisse no primeiro atendimento, não conseguiu, continue. E precisa também botar a cara ali na frente para você começar a falar, senão também não vai perder esse medo, né? Porque a gente trata esse pânico que faz você travar, né? Esse medo ali é normal no início de cada nova atividade que a gente começa a exercer, né? Até você ter segurança naquilo. O que a gente trata aqui é esse pânico, que não é normal. Medo de fogo pode ser causado por tortura durante a Santa Inquisição, condenação à fogueira, morte, incêndios. Então, também um atendimento tratando essas vidas, essas memórias passadas que passaram por essas situações, você também resolve esse medo. Então, esse medo que a gente tem, mas eu consigo lidar com esse medo. Mas algo importante é a gente entender que existem memórias no nosso inconsciente que estão presas a uma situação de muito sofrimento. Então, mesmo que eu fizer um sacrifício aqui para lidar com esse medo, se eu não fizer um atendimento, eu estou negando a essas memórias um alívio, porque elas estão presas mentalmente naquela fogueira da Inquisição. Então, você está fazendo um auxílio, está resgatando uma parte tua. Então, na realidade, esse medo não é para você aprender a lidar com ele. Esse medo é um chamado de atenção para algo em você que precisa ser trabalhado, tratado, resgatado. Então, tudo que acontece com a gente, seja no campo emocional, físico, mental, que não é agradável, é um chamado de atenção para algo que precisa ser trabalhado. Então, não é para a gente aprender a conviver com aquilo. Tem até uma história interessante de uma mulher que estava casada há 40 anos, desencarnou, e mal desencarnou, o mentor dela foi receber e falou o seguinte: vamos rápido que você vai se preparar para nascer de novo. E aí ela assim, mas já não, é porque o teu marido vai desencarnar logo e você já vai se preparar para casar com ele novamente.
Mas como eu aturei ele durante 40 anos? Pois é, você aturou, mas não amou, não teve caridade para com ele. Né? Então, agora você vai se preparar para nessa nova vida conseguir fazer isso, conseguir amá-lo. E esse conceito de amor é o mesmo de caridade, tá? É o de boa vontade, indulgência e perdão. Não é esse amor que a gente tem aí como primeiro conceito, que é mais ligado ao carnal do que ao sublime, né? Então, o amor realmente o principal exemplo do que é realmente o amor é de Jesus lá no alto da cruz, né? Crucificado lá por nós, né? Muitos de nós estávamos lá, já na agonia final ali, fez uma prece, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, né? Então ali ele teve boa vontade, ele teve indulgência e o perdão, ele foi caridoso para conosco. Eu acho que esse é o exemplo máximo do que é caridade, do que é amor. Então a gente precisa reaprender o que é amor para começar a tentar a amar realmente. Né? Então nosso tempo de hoje está se encerrando. Vamos encerrar com um passe à distância, pedindo auxílio dos trabalhadores da casa ou até mesmo de outros que estejam ligados aos passes, que possam também auxiliar nesse passe à distância. O importante não é tanto a presença física, como a gente podia estar lá no CEPA, que não dá para comparar a energia lá do local, mas o importante, mesmo estando lá, o importante é a nossa postura mental e receptiva, que a gente esteja aberto a receber essas energias. E essas energias não se ressentem da distância. Então, a gente pode, mesmo em casa, receber essas energias, mesmo quem está assistindo depois da live, quando estiver gravada, você numa postura mental receptiva, você vai entrar em contato com essas energias e vai recebê-las também. Então, sentindo essa onda de energia descendo do alto da cabeça, passando por todo o corpo, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do dia a dia, nos preparando para retomar a nossa caminhada com uma nova visão do que é a vida, entendendo que todas as pedras que a vida colocar no nosso caminho são oportunidades de aprendizado, elas estão ali para nos fortalecer, para que lá na frente a gente consiga superar obstáculos maiores. Tudo o que acontece com a gente tem essa finalidade de aprendizado, não é para a gente se livrar de nada, é para a gente aprender com cada aspecto que a vida nos apresentar. Ampliando essa energia para toda a nossa residência, nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que a gente seja a mudança que a gente espera no mundo, que assim seja.